E aí, galerona do segundo ano médio, vocês estão bem? Bom demais encontrá-los novamente aqui para essa trajetória dos aprofundamentos. E hoje a aula vai ser uma delícia. Ela não vai ser só gostosa por causa do tema, ela vai ser bacana, ela vai ser dinâmica, ela dará água na boca porque temos de volta ao meu lado a maior professora de biologia da galáxia. Eu estava com saudade. Seja muito bem-vinda, professora Priscila Ortega. Olá, pessoal, Muito obrigado ao Alcides aí pelo convite. Aliás, uma aula sensacional, porque é algo que eu gosto muito, não só de falar, mas eu gosto muito de fazer. Ah, muito bem. Alguém deve estar pensando, sobre o que é a aula? Já falaram que é gostosa, já falaram que é delícia, já falaram que gosta de fazer, etc, etc. Bota no LED, olha lá, bota no LED. A gente está trabalhando no componente curricular as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Estamos na integrada número 4, hoje é a aula 3. E a gente vai falar de culinária, a gente vai falar de culinária brasileira. Especificamente, vamos aqui fazer um bate-bola entre interdisciplinaridade, juntando várias áreas do saber com doce. A aula será doce, Priscila. Ah, vai ser uma delícia, Será né? suculenta, Priscila. Uma curiosidade aqui. Vamos lá. Tipicamente brasileira. Você gosta de doce bem doce ou aquele doce que só sugere o dulçor? Olha, gastei, o dulçor. Olha, você prefere algo muito doce ou apenas a sugestão do dulçor? Eu gosto do doce, aquele doce que penetra na boca, que fica ali nas papilas gustativas. Você falou algo que eu fiquei agora curioso. Eu serei o cosplay de aluno. Vamos lá. Essa percepção, porque eu acho que você sabe, né? A gente nasce com uma espécie de DNA cultural que faz um bate-bola também com composições biorgânicas. Por exemplo, Exato. Se você pegar algo amargo e der na boquinha de um bebê, o que ele faz? Isso! Produção, vocês viram a cara dela? O que ele faz, o bebê? Ele faz isso. Olha que curioso, alguém o ensinou a fazer isso? De jeito nenhum. Isso faz parte do DNA cultural relacionado a uma questão aí biorgânica também. E você sabe por que ele faz essa cara? Olha, provavelmente, vou tentar aí resgatar um pouquinho das questões biológicas, mas quando a gente sente o azedo, principalmente, ou o amargo, você tem ali liberações de íons hidrogênio, que se unem então ali nos receptores das papilas gustativas, aumentando então essa recepção de hidrogênio. Quanto mais hidrogênio você tem, mais ácido fica então ali aquela região. E a partir daí você deve ter o desencadeamento de ações neuronais para repuxar ali os nervos da face, digamos assim. É por isso que eu adoro interdisciplinaridade. E também tem um motivinho, que aí é cultural. Por muito tempo, as pessoas não tinham como fazer provas da viabilidade de um alimento. E aí o ser humano começou a descartar alimentos que eram mais azedos ou mais amargos, porque a possibilidade deles terem veneno, algo que fizesse mal ao ser humano, era imensa. Exato. E aí, pela sua explicação e pela observação que eu acabei de fazer, nós temos a junção de dois elementos. Um DNA cultural, olha, se é amargo ou azedo, cospe. É ruim, Porque a chance disso te fazer mal é muito alta. E com algo que você aqui traduziu de uma forma bioorgânica, que vai linkar com elementos neurológicos que acabam deformando a nossa face, Exato. dando uma tradução que independe da língua. A gente não gosta disso. E com o açúcar, deve ser o contrário? Conta pra nós. Com açúcar aí, Açúcar eu estou falando aqui, desculpa, mas na verdade a gente está falando sobre doce.
Não é só o açúcar que traz o dulçor, pode ser o mel, qualquer substância que dá essa sensação de dulçor. Exato, mas aí você tem uma outra região na língua e você tem a ativação aí no caso de outras papilas gustativas. Então, ao invés de você ter a liberação, por exemplo, de canais, né, e de íons hidrogênio, principalmente, você tem aí a liberação, por exemplo, de sódio, né? Você tem a liberação de cálcio, você tem a liberação de potássio, você tem a liberação de outros íons. E aí o doce também ele traz uma sensação neurológica pra gente de prazer, assim, né? De nossa, toda vez que a gente está estressado, eu preciso de um doce. Isso se relaciona com a endorfina? Sim, porque você tem aí a liberação de hormônios, né? Que dão essa sensação mesmo de prazer, de satisfação. Exato. E dialoga também com o DNA cultural? Porque é energia. Exato. E os nossos ancestrais, eles precisavam desesperadamente acumular energia. Então, Perfeito. é muito mais fácil, é muito mais adaptável, é muito mais preferível sentir o doce na boca, porque a gente entende isso como uma ferramenta que vai nos trazer mais energia. Por isso que quando a gente fala de energia, a gente fala de caloria, quando a gente fala de doce, é facilmente estabelecida essa relação. Estou errado ou estou certo? Não, está certíssimo, né? Porque com o doce, muitas vezes a gente lembra do açúcar, né? Mas o doce em si, quando ele é ali quebrado em inúmeros nutrientes, você tem a liberação da glicose. E a glicose é o nosso açúcar mais simples. É a glicose, então, que entra nas nossas vias, né, para fazer então todos aqueles processos, por exemplo, de liberação de energia. Então a gente tem, por exemplo, a glicose entrando, aí é questão mais de biologia celular, né, mas a glicose, por exemplo, entrando ali no citoplasma da célula, sendo quebrada, e a partir daí se transformando em piruvato, que entra então na mitocôndria, seguindo então uma série ali também de quebras, entrando no que a gente chama de ciclo de Krebs. E a partir daí eu tô com dó da moça de Libras que tá tendo que traduzir isso. Coitada. Inclusive o nome dela tá aqui, é a Giovana. Então, muito prazer, Giovana. Que trabalho árduo ter que traduzir verdade. essa nomenclatura. Eu fiquei curioso com uma coisa. Você falou de quebrar a molécula. Exato. É por isso que a gente bebe água quando a gente ingere alguma coisa muito doce, dá aquela sede, tem a ver com quebra de molécula? Também. Beber água? Também tem a ver com a quebra de molécula, porque essa questão assim de quebrar, né, no caso, a gente chama de hidrólise, então precisa de água para que isso aconteça. Mas também é por causa de uma descompensação, a gente tem essa questão do equilíbrio, né? Então, quando a gente ingere doce, a gente aumenta as concentrações de glicose no sangue e isso precisa ser recompensado. Algumas vezes pela ingestão de água para manter o equilíbrio dinâmico do corpo e outras vezes pela secreção de hormônios para também manter aí essa questão do equilíbrio no corpo, né? Então aí secreção, por exemplo, de insulina, né, para fazer a captura então da glicose para dentro da célula. Enfim, então a gente tem aí vários fatores que regulam essa questão. Outra questão agora, eu de novo como cosplay de aluno. É muito comum, já aconteceu comigo, mas eu já vi outras pessoas falar, eu queria saber se isso tem uma evidência mesmo ou se é apenas um achismo. Comer doce, a pessoa fica com vontade de fazer mais xixi. É porque ela vai beber mais água ou independe do fato dela beber mais água? Isso, na verdade, é independente, né? Muitas vezes a pessoa, quando ela come doce, ingere mais água por essa questão do equilíbrio, ou às vezes quando ela tem alguma disfunção, principalmente o diabetes, né? Que faz com que você, então, ingira, né? Faça a ingestão aí de mais água, e aí junto com a urina, olha só que interessante, na pessoa que tem diabetes, principalmente o tipo 2, que tem essa desregulação, na verdade, no hormônio, que é da insulina, o hormônio não consegue trabalhar direito. Que é produzido pelo pâncreas? Exato, que é produzido ali pelo pâncreas, então o hormônio não consegue trabalhar direito, e aí esse hormônio é descartado, né? Secretado na urina. Então, a urina, quando a gente faz ali o exame, né, de urina, eles conseguem detectar
glicose na urina, que aí eles chamam de glicosúria. Então, É aquela que as formiguinhas vão se juntar se você fizer xixi no quintal. Exatamente, é isso aí. Tá certo, muito bem. Eu, como historiador aqui, não estou fazendo pergunta imbecil, não, tá rolando. Não, tá super rolando, é isso mesmo. Tá certo. A gente pode fazer, inclusive, esse bate-bola, essa composição, uma vez que o professor parceiro também pode, se quiser, estabelecer essa dinâmica interdisciplinar. Mas vamos falar um pouquinho agora mais de culinária. Bota no LED, olha lá. Culinária, né? Culinária é a confecção de alimentos a partir de ingredientes. Essa é uma questão muito interessante que me chama a atenção, e você, inclusive, sabe o porquê disso tudo me chama a atenção. Claro. Porque, em tese, nós estamos com fome. Certo. Bastava comer os ingredientes que o que aconteceria? A gente já teria os nutrientes já no nosso corpo e saciaria as questões fisiológicas nesse caso. Mas quando a gente manipula, quando a gente começa a fazer a junção, quando a gente começa a fazer aqui a interação em ingredientes, e isso muitas vezes passa até pela coacção, pelo cozimento, por assá-los, depois a montagem do prato, etc. As pessoas às vezes perdem a dimensão do processo, da trajetória cultural que existe em todo esse encaminhamento, que começa lá com a extração do ingrediente, mas tem toda uma cadeia que se remete aí a uma sofisticação produtiva. Você gosta de cozinhar, Priscila? Olha, eu não sou a pessoa mais fã da cozinha, mas eu gosto, por exemplo, de fazer doces. Então, assim, né, dentro do ramo aí, digamos, da culinária, né, se eu fosse fazer, por exemplo, alguma parte dentro do ramo da culinária, eu iria para a parte ali de confeitaria, para a parte da manipulação ali de doces, bolos e assim por aquilo diante. que culturalmente é quase sempre a gente reserva para sobremesa. Exato, exatamente. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Eu sou testemunho dos talentos de confeiteira, de boleira da Pri. Manda super bem. Vamos voltar lá pro LED. Olha lá. É uma produção que envolve preparo. Esse preparo ele tem muito a ver também com condições socioeconômicas, Claro. comportamentais, tradições. O que a gente chama do artesanal? É a pessoa que vai atrás desses ingredientes frescos, os manipula em casa e os consome em família. Mas a gente não pode esquecer, principalmente a partir da década de 1920, coisa de 100 anos, Pri, nós começamos também a consumir uma chamada culinária industrializada, onde o alimento já é todo processado e aí a gente pode comê-lo apenas abrindo uma embalagem e colocando num forno, no micro-ondas, numa panela, etc. Do ponto de vista da biologia, é mito falar que isso tem diferença ou não? Não, não é mito, né? Então, assim, a questão dos produtos industrializados, eles têm um alto grau aí de conservantes, né? Muitos deles. E isso afeta diretamente a nossa saúde. Muitas vezes, quando a gente consome produtos que são muito industrializados, que têm uma alta concentração aí de conservantes, o nosso organismo ele sofre principalmente porque a gente não consegue, muitas vezes, gastar esse excesso de energia que a gente consome, que vem com os produtos industrializados, excesso de sal também, que vem com os produtos Que às industrializados. vezes eles escrevem sódio. Exata. Né? Então aí vem com esse excesso de sal, vem muitas vezes também com esse excesso de açúcar, né? E isso vai se acumulando no nosso organismo e aí pode desencadear também uma série de doenças, né? Doenças, por exemplo, do coração estão muito relacionadas com o consumo aí de produtos industrializados que têm uma grande quantidade de sódio.
E uma outra questão também é que agora, por exemplo, né, o Brasil ele está aí com um índice de obesidade alto e com um índice Já de está virando sobrepeso. um caso de saúde pública, não é isso? Exato, já está virando aí, que nem você falou, né, um caso de saúde pública, justamente porque se consome muito desses alimentos industrializados e se gasta pouco energia. Incluindo refrigerantes. Exato, né? E o refrigerante ele entrou no nosso paladar, né? E a gente gosta de refrigerante primeiro. Tá, eu gosta, né, de refrigerante justamente porque por causa da questão do ácido, né? Então a gente tem ali o ácido carbônico que faz parte ali do refrigerante. Então quando a gente abre o refrigerante e solta aquelas bolinhas dentro do nosso paladar, isso acaba sendo agradável. Tem e o apelo também, publicitário que na nossa cabeça faz com que aquilo exato. seja moderno, jovem, esportivo. Eles nunca mostram pessoas que às vezes sofrem esses efeitos colaterais do açúcar, né? Exato, porque no refrigerante se tem uma grande quantidade de açúcar porque se usa o xarope, né, para dar o sabor, né? Então, por exemplo, né, tem o xarope aí de diversas marcas, né, para dar aí então esses diferentes tipos de refrigerantes que a gente tem. E esse xarope, ele é altamente adocicado, né? Então ele tem uma grande concentração ali de açúcar. E isso faz, né, também com que você desencadeie aí uma série de outras doenças com o consumo desses produtos, né? E tem também, algo que eu bato muito nessa tecla, eu me sinto dinossauro quando falo isso, mas eu gosto de repetir, uma questão cultural que eu julgo fundamental. Por exemplo, estou com meu filho, a gente vai à feira, isso é um processo social bacana, é um processo cultural bacana. Depois a gente se junta, ele vai lá despolpar os tomates comigo, né? Organizar os temperos. E uma coisa que me chamou muito a atenção, antes da gente começar a intensificar esse processo, é que ele não sabia nem direito o nome das frutas, o nome dos temperos, o nome dos alimentos, porque ele estava muito condicionado a abrir embalagens e enfiar na boca. E comer, exato, né? E aí, como você falou, nessa questão, por exemplo, da alimentação, né? É uma questão cultural mesmo, né? Da gente sentar para comer, né? Fazer aquela reunião em família, né? E isso, com o passar do tempo, né? Você pode falar muito melhor do que eu nisso. Isso foi se perdendo, né? Essa questão, por exemplo, de vamos nos reunir. Isso acontecia muito quando eu era mais jovem, né? Vamos nos reunir num domingo na casa da minha avó, por exemplo. Aí a minha avó fazia aquelas macarronadas. Você né? tinha essa questão da interação. Gente, isso é fundamental para o desenvolvimento cognitivo relacionado às afetividades. Claro. Como que você vai socializar uma pessoa se ela não desenvolve essa questão cognitiva das afetividades? E a culinária é fundamental para isso. Exato. Hoje, a gente vive num mundo ultra individualizado, onde cada um come num horário, né? Eu não quero aqui ficar estipulando regras, não quero fazer nenhum tipo de patrulha, mas é bom que as pessoas saibam que essa individualização que acaba sequelando esse processo social da comida, as pessoas com o celular ligado, com a TV ligado, cada um no seu próprio mundo, isso acaba causando um impacto muito grande nessas perspectivas aí que conduz até você agregar conhecimentos, afetividades, que é fundamental no processo civilizatório da gente. Vamos voltar lá para o LED rapidinho? A gente estava falando de culinária, tem a ver com técnica. Com certeza. Ou seja, se aprende a cozinhar. Exato, Ninguém sai cozinhando do nada. Ninguém nasce sabendo, né? Os chamados segredos, não é todo mundo que gosta de dizer qual é aquele temperinho, qual é a forma como ele manipula, porque isso traz poder também. Claro, é um ingrediente secreto, né? Traz poder mesmo. Quem de repente já assistiu o filme Estômago, já assistiu esse filme Estômago? Não. É um sujeito que passa a ter um controle social num determinado presídio porque ele sabe... Olha, ele sabe cozinhar. Ele sabe cozinhar. Aí sim. Tem a questão dos utensílios que se relacionam diretamente com a produção cultural. E por fim também, né, a gente não pode esquecer, a geração de renda. Claro. A cadeia econômica social que se movimenta a partir da culinária. A gente não está falando só dos restaurantes, porque a gente precisa de alguém que plante
Exato. e forneça a comida. A gente está falando das pessoas que fazem a entrega a domicílio, né? As pessoas que servem as outras num ambiente de comida e assim por diante. Continuando Exato. aqui, estamos lá no LED. Isso para mim é o mais marcante e a com nossa certeza. aula vai começar a caminhar para isso. A culinária, sem dúvida alguma, é uma das principais evidências do registro que se relaciona à identidade nacional, com os regionalismos. Quer ver uma coisa? Falei de Minas, o que te lembra com comida? Nossa, doce de leite. Doce de leite. Tem gente que vai falar pão de queijo. Queijo também, Queijo, né? né? Falei dos gaúchos, a galera vai lembrar de do churrasco, churrasco, né? com Alguma certeza. coisa nesse sentido. Falei do Nordeste, O acarajé, né? Vai o acarajé, o camarão. o camarão, né? E assim por diante. Por isso que eu estou dizendo para vocês, culinária é algo tão fundamental e tão lindo que numa cidade cosmopolita como São Paulo, onde nós tivemos vários tipos de imigração, isso empobreceu ou enriqueceu o nosso patrimônio culinário? Olha, acho que aqui em São Paulo enriqueceu, porque você vai ter, por exemplo, pessoas de diversas regiões trazendo as suas comidas e a gente vai poder experimentar essas diversas comidas. A diversidade, a Exato. riqueza é imensa. Fora de outros países também, né, que a gente tem aqui vários imigrantes também, não só do próprio país, né, mas de outros países, né, que trazem aí também essa questão dessa culinária, né, com temperos diferentes, com preparações diferentes, né, que também enriquecem aí. E isso é até legal para a gente perceber como não tem nada a ver xenofobia. Porque seria muito chato você viver num lugar onde só tem uma coisa, só tem um tipo. Claro, com certeza. E essa diversidade, ela se compõe e se reinventa. A gente vai ver, inclusive, na continuação da aula. Vamos voltar para o LED aqui. Da tradição à constante alteração. O que você quer dizer com isso? A culinária, ela nasce com uma determinada cara, que tem muito a ver com os ingredientes locais, com a cultura local. Mas na medida em que ela se espalha, e a gente está falando de um mundo globalizado, Claro. ela também vai se miscigenando. Com certeza. Por exemplo, é possível você pedir uma pizza de carne seca. Exato, exatamente. E outras coisas também, você que, né, conhece também mais profundamente, né, a minha relação, por exemplo, com o meu esposo, né, que ele, quando ele veio, por exemplo, para o Brasil, né, ele é uma pessoa que ele adora pimenta, né, e sempre cozinhou com muita pimenta, mas quando nos casamos, eu sou uma pessoa que não curto muito pimenta, então ele meio que adaptou a comida, né, para que conseguisse então agradar o meu paladar e também ao paladar dele, né? Então aí teve uma boa redução na quantidade de pimenta, na quantidade de sal, mas entramos num acordo e num meio termo aí para que conseguisse agradar os dois, né? E o bacana é que essa riqueza faz com que todo mundo se reinvente também. Olha lá, vamos pro LED. Quando a gente fala de culinária, parece um tema às vezes banal, né? Mas não, a gente pode se relacionar com a matemática na questão aí da geração de renda, a gente pode trabalhar com a sociologia a partir dos hábitos culturais responsáveis por determinadas culinárias, a gente pode falar de geografia, porque a questão ambiental relacionada aí à produção, porque está falando de agronegócio, está falando de questão agropastoril, isso tem muito a ver com o meio ambiente, tem muito a ver com geografia e, é claro, tem muito a ver com história, que é a nossa pegada aqui, onde a gente vai falar de gentes e de território. E por que a gente vai falar de doce? Pri, esse país aqui, todo mundo sabe, ele sofreu uma conquista europeia por parte de uma metrópole lusitânia, que aqui a gente traduz como o Império Português. Os portugueses, logo de cara, acharam aqui pau-brasil, vão fazer a extração silvestre e predatória da madeira. Para fazer a extração da madeira, eles precisavam morar aqui? Não. Não, por isso que eram os índios que faziam isso e recebiam presentinhos, chamado escambo, que era o espelho, né? Porque para os índios era importante a aparência, isso dava poder social para os indígenas. Só que os portugueses perceberam que para manter a posse da terra, eles precisavam de algo
que povoasse. E, gente, isso é uma questão básica da economia. Eu só mantenho gente num lugar se eu tiver recurso econômico. Eu tenho que produzir algo ali. Certo. Agora eu vou fazê-la de cosplay de aluna agora. Vamos lá, então. Se você se lembra qual foi o primeiro recurso a ser produzido aqui na época colonial do Brasil? Olha, eu vou pela minha sensibilidade. Estamos falando de doce, então eu imagino que tenha sido a cana-de-açúcar. Isso, muito bem, nota 10 para ela. Foi o engenho de cana-de-açúcar. E isso denota o quê? Denota algumas coisas muito curiosas, Pri. Por muito tempo, a maior parte da culinária colonial, ela era feita de doces, porque era um ingrediente local. Claro, faz mas muito não se sentido. fazia nada salgado? E aí a gente entra num processo meio complicado. Embora o Brasil, e principalmente o Nordeste, onde era o foco da ocupação colonial, fosse riquíssimo em sal, você não podia pegar sal no Brasil. É mesmo. O pacto colonial Teria que importar, então. obrigava você trazer de Portugal o sal. E isso fazia com que ele ficasse Mais caro. mais caro. E junto com o sal, para justamente agradar as elites locais, se importou também uma parte considerável dos hábitos alimentares da sede do Império Português. Né? E aí, sem sombra de dúvida, se é um tipo de culinária tipicamente brasileira mesmo, ela começa no doce porque tem tudo a ver com o engenho da cana-de-açúcar e com as dificuldades de se produzir uma culinária salgada pelo contexto histórico da época. E a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente fala do sal como conserva, até porque era uma época que não tinha geladeira, não tinha freezer. O açúcar também é um conservante, não é, Pri? Sim, sim, o açúcar também conserva justamente porque ele retira, né, a água, né? Então ele desidrata. Exato, então ele desidrata e é uma forma de você conseguir conservar. Porque com a presença de água, as reações químicas... Bactérias. Exato, continuam acontecendo, né? E continuam, que nem você falou, bactérias se proliferando. Então aí quando você coloca, nesse caso, um soluto, que pode ser o sal ou o açúcar, você chupa a água, né? Então desidrata e aí você seca aquilo? Seca e aí você diminui então ali as reações químicas, né, que estão acontecendo. Muito bem, a gente está vendo lá no LED as frutas coloniais que vão entrar aí nesse misto de tecnologia de conserva a partir do doce. Carambola, a banana, né? A minha predileta. A goiaba? A goiaba, né? Eu amo goiabada, né? Eu sou meio suspeito. O coco. Eu gosto mais do coco. Você gosta mais do coco? Eu gosto mais do coco. E o caju. Incrível, eu não sabia. O maior ser vivo do planeta é um cajueiro. Você sabia disso? Nossa, não. Esse daí não. É nova também. É um cajueiro. Galera que tá vendo aqui, dá o Google que vocês vão perceber. O maior ser vivo do mundo é um cajueiro no Nordeste brasileiro. Eu não me lembro exatamente a cidade, mas ele é gigantescamente grande. É considerado o maior ser vivo do planeta. Olha, interessante. E de que forma a gente faz essas conservas, então? Através de caldas, né? Compotas e cristalizados. Que isso também atrai o amor ou nem tanto assim das pessoas, né? Porque favor, fruta cristalizada exato, não é algo que todo mundo curte. Exato. O famoso uva passa. Por favor, né? gente, não coloquem uva passa no arroz e nem no salpicão. O que é isso, gente? Olha os Por apelos favor, dela. assim. E para concluir, lembra que a gente falou de uma fusão, de uma miscigenação? Sim. Os portugueses colocaram, né, nessa doçaria toda o ingrediente que era a base dos chamados doces portugueses, os ovos. Que delícia, né? E dessa miscigenação surgiram também dois elementos da cultura imaterial que marcam a culinária brasileira e que se mantém até hoje: o quindim Nossa. e o pudim. Olha, só coisa boa. A gente está gravando essa aula antes do almoço, né? Exato, né? Exato. Então, só coisa boa agora que eu já estou até maquinando a minha sobremesa depois. Viu? É verdade. Gente, eu queria aqui agradecer bastante a presença da Pri. Manda um tchau pra galera, Pri. Guerreiro, muito obrigada pelo convite. Foi realmente um prazer essa aula, viu? Eu que digo, foi uma delícia.
Por favor, avaliem a aula, a gente se encontra na próxima. Valeu pela audiência, beijo para vocês, tchau! Tchau, tchau.